Um abraço, Seni de Souza, diretamente lá do supermercado Campos de Rio dos Cedros. Olha, agora são 8 horas mais 25 minutos, 8h25. Nós estamos já com uma entrevista ao vivo. Você que está acompanhando a nossa transmissão aí pelos nossos canais no YouTube, também pelos nossos canais do Facebook, está acompanhando aqui a nossa entrevista na manhã desta sexta-feira. Nós estamos recebendo nesse momento, o doutor Tiago Albuquerque. Já inicialmente eu quero agradecer o carinho do doutor Tiago aí, atendeu a nossa solicitação para prestar esclarecimentos sobre um tema bastante relevante aí para a nossa comunidade, para as empresas, para os colaboradores, enfim, nós vamos falar com ele sobre assédio moral e assédio sexual. Primeiramente, quero cumprimentá-lo, doutor Tiago, que fala com a gente diretamente lá de Blumenau. Muito bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar contigo e com os teus ouvintes. Bem, doutor Tiago, vamos falar sobre esse tema, o assédio moral e assédio sexual. Ele é um tema que é um assunto importante, muitas vezes até não é dado tanta importância pelas empresas, pelas pessoas, mas ele é um tema que tem levado aí muitos processos para a área da justiça do trabalho. O que vem a ser? O que é o assédio moral e o assédio sexual, doutor? Explica para o nosso ouvinte. Bom, eu acho que é importante a gente primeiro começar o conceito que vem lá desde a Constituição Federal de 88, né? Que fala que é princípio, é fundamento da Constituição Federal a dignidade da pessoa humana e o trabalho e o valor social do trabalho, né? Então, assegurando aí também no seu artigo 5º o direito à saúde, o trabalho e a honra. Então, aí a gente já começa até a base desse arcabouço que protege a honra das pessoas, digamos assim, né? E o assédio moral, ele nada mais é do que aquela ação de uma pessoa contra outra que visa atingir a honra, né? Que visa humilhar, que visa desqualificar a pessoa e até mesmo causar nessa pessoa uma vontade de não querer mais estar naquele ambiente de trabalho. Geralmente isso é causado por uma chefia, por uma direção, mas ele também pode ocorrer entre colegas aí de mesma hierarquia, digamos assim, né? Isso seria o assédio moral, configurado aí e vindo desde a nossa Constituição de 88. O que mudou recentemente, em setembro de 2022, com a lei do Emprega Mais Mulheres, da 14.457, é que o assédio sexual, né, ou seja, aquele que atenta, aquele que quer trocar uma vantagem profissional, vantagem de trabalho por uma vantagem sexual, digamos assim, né? Ele trouxe regras claras, ou seja, regras objetivas, em que as empresas devem, dentro das suas comissões internas de prevenção a acidentes, tratar do assunto, tratar e prevenir o assunto, criar ferramentas para afastar isso do ambiente de trabalho. Tá? E é isso que mudou recentemente na lei. Recentemente, então, essa mudança traz a obrigatoriedade das empresas trabalharem isso, então. Exatamente. Uhum. Isso está bem descrito, inclusive, o artigo que trata desse tema, dentro do programa Emprega Mais Mulheres, ele altera regras da lei que trata de CIPA, das normas regulamentadoras que tratam da CIPA. E aí eles traz pontos objetivos, são mudanças de conduta, inclusão em regulamento interno, né? Fixação de procedimentos internos da empresa para que ela atue ativamente na prevenção ao assédio moral, e também, pelo menos, por exemplo, um ano, a cada ano que ela faça palestras dentro da CIPA, que traga o tema à baila para que seja discutido internamente na empresa. O que a gente fez, e é por isso que estão falando muito, porque a lei alterou recentemente, então a gente está muito na correria em estar levando esses temas para dentro da empresa. E aí o que a gente fez foi o seguinte, aproveitar, já que a gente está falando de assédio sexual, também trazer o tema do assédio moral, porque ele também atenta contra a dignidade da pessoa, né? Se não de uma forma sexual, mas o intuito de humilhar, de discriminar, de preterir a pessoa, ele também atenta contra a sua saúde, né?
Muito bem, então eu ia justamente pedir para o doutor explicar o que, que as empresas precisam fazer na Sim. prática, então, com relação para cumprir esse regulamento, essa nova legislação, mas é oportunizar, então, palestras aí durante suas CIPATES, temas de conscientização. É importante a gente frisar que, assim, quando a lei ela começa a trazer na letra fria dela o que deve ser feito, não é algo subjetivo mais, né? Não sai no campo das ideias do que, o que, é que a gente pode fazer. Tem que pegar a letra fria da lei, o artigo 23 da lei ali, e ele vai dizer exatamente o que precisa ser feito. Porque se a empresa não fizer, ela está sendo negligência. Negligência é culpa e é responsável e é passivo de responsabilidade civil. Então aí entra a situação em que as empresas que não atuam preventivamente poderem ser responsabilizadas por uma situação causada por um empregado num terceiro empregado, entendeu? Vamos entrar na prática da questão do assédio sexual ou moral. Uhum. Para quem pratica, vamos lá, para quem pratica, quem é condenado, quem é acusado, depois condenado por isso, quais são as consequências para essa pessoa? Porque muitas vezes as pessoas ainda acostumadas aí com a falta de fiscalização, né, com às vezes uma proteção que existe ali dentro das organizações, dos grupos, das organizações, enfim, é, então Certo. se acham protegidas, mas agora, qual é a consequência para quem for acusado e condenado? Bom, as duas têm tipificação penal. Tá? O assédio moral praticado, ele está ali como contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele pode ser tipificado, digamos assim, dividido em calúnia, difamação ou injúria. Então, o acusado, a pessoa que pratica esse ato, ele pode e deve ser processado criminalmente por essa contravenção penal. Isso relacionado ao assédio moral. Né? O assédio sexual já é um crime mais grave, ele implica em detenção da pessoa que praticar assédio sexual. Então, assim, todas essas condutas, ela tem tipificação penal e tanto a empresa quanto o ofendido, no momento de verificarem, no momento que conseguirem evidenciar isso, no momento do sofrimento dessa situação, pode sim e deve procurar a Polícia Civil para encaminhamento instauração do procedimento penal. E dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quem se sentir, nesse caso aqui, ofendido, tanto moralmente quanto Certo, sexualmente, qual é o processo, qual é o procedimento a ser feito? certo. Como eu falei, primeiro, se a empresa, em agindo preventivamente, ela vai ter canais de recebimento dessas denúncias, né? Então, sejam em caixinha. Aí sim eles podem ser criativos, caixinhas, um e-mail, algo que não identifique a vítima, coisas do tipo. A vítima, ela. Eu sei que é delicado, mas ela deve produzir provas. Se ela conseguir testemunhas, se ela gravar as conversas, hoje o pessoal conversa muito pela internet, coisas do tipo, então gravar essas conversas, né? Eventualmente esse tipo de situação. Então, testemunhas, fazer denúncias à empresa, procurar a polícia para que ela mesma possa auxiliar nessa fase, digamos assim, de início desse processo penal. Então, é isso que ela deveria fazer. E o doutor tem feito, com certeza, tem falado do assunto, tem dado entrevistas que a gente já acompanhou por aí, tem feito palestras sobre o tema. Qual é o feedback que o doutor tem tido dessas palestras, desse trabalho que tem feito nessa área? Tem alguma situação recorrente ou alguma dúvida aí que é comum dos colaboradores, que as pessoas comentam e que pode ser passada aqui para o nosso ouvinte do Repórter Cultura? Claro, curioso porque, assim, há 10 anos eu comecei a tratar desse assunto, né? E mudou sim, mudou a conduta, principalmente em relação às mulheres. Elas estão falando mais, né? Então, acontece às vezes na própria palestra a pessoa chegar e relatar, já aconteceu comigo, na empresa X, a empresa fez isso, a empresa fez aquilo. Então, assim, o que mudou eu acho que é isso, as pessoas começaram a ter coragem de falar sobre o assunto. Ah, tanto o assédio sexual quanto o moral, como ele atinge a dignidade, a pessoa se sente humilhada. E pelo que eu vi desses 10 anos para cá, quando você está humilhado, você não gosta de falar desse assunto, você não gosta de botar para fora. O que é péssimo, porque se você não colocar externar a sua dor, ninguém vai poder te auxiliar, né? No caso, um médico, ou até mesmo numa situação de crime, a própria polícia, digamos assim, em relação a isso. Então, assim, a mudança é em relação a essa questão das pessoas começarem a colocar para fora esses sentimentos aí causados por esse tipo de doença.
Lembrando que situações de assédio eles não refletem só na questão da pessoa pedir demissão da empresa. Nós temos situações graves em que a pessoa começa a se utilizar de drogas, excesso de bebida e até mesmo tentativa de suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tema e tratar ele a sério como ele merece. Até porque a pessoa que passa por esse tipo de situação, e a gente sabe, né, doutor, que essa situação tem mudado culturalmente não faz muito tempo. A cultura, infelizmente, né, a cultura anterior aí, era uma cultura de silenciar, principalmente as mulheres que sofriam por esse tipo de assédio, esse tipo de violência psicológica, que é o assédio moral e o assédio sexual. Então, como o doutor falou, em palestras, em conscientizações, você vai fazendo com que a pessoa se solte, a pessoa coloque para fora essa situação e vença essa barreira cultural que nós temos aqui na nossa região. Exatamente. Eu até fui pego de surpresa, mas uma surpresa feliz, porque eu fazia essa brincadeira quando falava assim, ó, quem já consultou, por exemplo, um especialista, um médico, né, um psiquiatra, coisa do tipo, e a pessoa, ninguém levantava a mão. Psicólogo, psiquiatra, enfim, dependendo do grau da doença, digamos assim, do dano. E ninguém levantava a mão. E aí, na última palestra que eu fiz, da plateia, eram 30 pessoas ali, 10% já começaram a levantar a mão. Então, assim, é um avanço pequenininho, mas ele é salutar. É importante que as pessoas coloquem para fora o que está acontecendo consigo, né? Com certeza. Doutor, olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura para esclarecer essa situação, principalmente que esse assunto não é um assunto novo, mas agora com Sim. essa alteração que aconteceu na legislação, com a obrigatoriedade das empresas trabalharem isso também ali internamente, na CIPA, na CIPAT, enfim, acaba trazendo à tona mais esse tema. E aí, como o doutor falou, à medida que traz esse tema à tona, encoraja as pessoas também a falarem mais a respeito desse assunto. E esse era o objetivo de a gente trazer alguém já especialista nessa área para falar para a gente sobre o assunto. Foi muito produtiva a nossa entrevista por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, a gente está à disposição, querendo conversar conosco, nosso Instagram é o nosso nome completo aí, tá bom? Contem comigo e uma excelente sexta-feira a todos. Um abraço, doutor Tiago.